hoje começa a segunda rodada do Campeonato Paranaense. Tem jogo 8 da noite lá no Willie Davis, em Maringá. O Maringá recebe o Rio Branco. E nós temos aí a expectativa dos dois treinadores, né? A Janaína Castilho não veio hoje aqui ao programa, tá descansando em casa, tá de folga, mas nós temos Jorge Castilho, que é o técnico do Grêmio, para representar a família Castilho aqui no Bate Pronto. E ele fala o que é que espera do Maringá, que já venceu na estreia o Foz do Iguaçu na primeira rodada. Esperamos fazer uma boa partida, esperamos sim a vitória, que a vitória venha. É um reencontro com o nosso torcedor, que foi o nosso 12º jogador em 2022 e eu tenho certeza que vai ser em 2023. Então a expectativa é alta para essa partida, para que a gente possa fazer um bom jogo e sair de dentro de casa com mais 3 pontos e deixar o torcedor feliz com esse reencontro. Tá, então, é um reencontro porque o Maringá jogou de portões fechados na primeira rodada contra o Foz do Iguaçu. Hoje já está liberada a presença do torcedor. Vários times foram punidos aí por causa de confusões no campeonato do ano passado, estão pagando aí nesse começo. Aconteceu com o Atlético, aconteceu com o Curitiba, né? O Maringá não conseguiu essa prerrogativa de colocar mulheres e crianças aí no jogo contra o Foz do Iguaçu. E o Norberto Lemos vai falar também sobre o Rio Branco. O Rio Branco estreou em casa, tomou a chamada tunda do Atlético, 4-0, e vamos ver o que o Norberto diz aí para esta segunda partida agora fora de casa lá em Maringá contra o Maringá. O campeonato é muito difícil, os jogos são todos em cima um do outro, né? Então a gente tem sim feito algumas observações e podemos fazer alguma mudança. E com relação ao jogo, é um jogo difícil, né? Porque o Maringá ganhou em casa e joga com o estádio praticamente lotado agora, com o apoio da sua torcida, né? Já que no primeiro jogo eles estavam impedidos de ter torcedores em campo. Então a gente vai ter esse problema também, mas ao mesmo tempo é gratificante jogar com torcida. Tá, então, Norberto Lemos, o Maringá pela primeira vez vai ter o apoio do torcedor. E olha, minha filha fez faculdade lá em Maringá no ano passado, e eu às vezes ia lá pra Maringá, eu tava de folga, né, assim, esperando aí voltar a trabalhar. E eu fui algumas vezes ao Willie Davis acompanhar os jogos do Maringá. O Maringá estava numa grande fase, né? E a torcida no Willie Davis faz uma diferença danada, viu? O público médio lá é superior a 6, 7 mil torcedores por partida, né? O Willie Davis está com capacidade aí de 15 mil lugares, né? Na final, se eu não me engano, tinha 13 mil pessoas, não lembro exatamente o público, mas foi muito legal. O povo gosta de futebol em Maringá, né? O time tradicional lá é o Grêmio Maringá, mas o Grêmio está afastado, está voltando agora pela 3ª divisão, mas o torcedor de Maringá gosta muito de futebol. Né? Eu sou um cara um pouco mais antigo do que vocês. Eu tive a oportunidade de ir nas 2 inaugurações lá do estádio Willie Davis. Uma provisória lá nos anos 70, que foi contra o Santos, né? Já não tinha mais o Pelé, mas era aquele time do Santos lá de 74, por aí mais ou menos. Eu fui na inauguração, era metade do estádio que estava sendo inaugurado, e depois contra o Corinthians. O outro jogo inaugural foi contra o Corinthians, e sempre casa cheia. Os times de São Paulo gostam muito de jogar lá em Maringá, né? Porque tem também aquele contingente de torcedores ligados ao futebol paulista. Mas a presença da torcida vai ser importante para o Maringá aí nessa busca, né, por mais uma campanha brilhante como fez no ano passado. E o Rio Branco já tem que ligar a luz vermelha aí, né? Perdeu de 4-0, o time está na última posição da tabela, e o Norberto sabe que uma nova derrota pode até deixar a situação dele delicada, né? O que eu citei aquela hora, né, Linhares? Essas rodadas iniciais são extremamente importantes, um campeonato que é bem tiro curto. São apenas 11 rodadas, então perdeu a primeira para o Atlético 4-0. Se perder de novo, né, já vai ter time que vai chegar a 6 pontos. Vai ter time que vai Maringá, distanciar. Né? O próprio Maringá, inclusive, que pode chegar a 6 pontos. Então, assim, o Rio Branco é um time bem frágil no geral. Tem algumas boas peças, com toda certeza tem, né? Só que mostrou uma fragilidade gigantesca, né? Principalmente quando levou o gol, ali praticamente o Rio Branco caiu, morreu em campo, né? Parece que todo aquele ímpeto que tava com 15 minutos para tentar abrir o placar, quando levou o gol, não existiu ímpeto nenhum mais para empatar. Olha a encrenca que tá a vida do Norberto, né? Ele perdeu de 4-0 do Atlético em casa no sábado. Aí hoje à noite ele joga lá em Maringá contra o Maringá com torcida, time entusiasmado. E no domingo às 6h30 joga no Couto Pereira contra o Coritiba. Com torcida inteira.
daí. Com a torcida voltando, toda. né? A torcida toda. Inclusive com promoção, né? Fiquei devendo a informação aquela hora. Cada sócio coxa branca que esteja com o pagamento em dia pode levar 2 acompanhantes em todos os jogos até o final da primeira fase. Eu não gostaria de estar no lugar do Norberto neste momento, assim. Nem do Finazzi, do lado do Norberto também não, Nino? Não gostaria. Falando aqui só uma informação do Maringá. O Maringá fez aí o último treino ontem à tarde e 4 atletas da equipe sub-20 foram promovidos ao profissional. O atacante Wesley de Maria, o zagueiro Pedro, o volante Kaique e o zagueiro Zanella começam a integrar a equipe principal do Maringá. O Luciano Castilho tá dizendo aqui, ó, a Janaína Castilho não veio, mas a parentada tá tudo presente, ó. O técnico do Maringá é o Jorge Castilho. Luciano Castilho também tá aqui, um abraço pra ele na sintonia todos os dias. Tem Di Maria no Maringá agora, é isso mesmo? Wesley de Maria. Que beleza, hein? Wesley de Maria. Promovido, né, das categorias de base, é uma promessa do Maringá. Maringá. Tem que Zanella aí também, né? E Di Maria por causa do Di Maria, né? Não é porque ele deve estar inspirado aí no Di Maria, né? Eu citei o nome do Zanella porque a gente tem um amigo em comum que joga o Campeonato Sindicato Jornalista com a gente, que é o Daniel Zanella, né? Cracaço. E ele é um craque de bolas, salonista e tal, mas infelizmente teve uma lesão no tendão de Aquiles, rompeu o tendão de Aquiles. O Ricardinho que jogou no Paraná, no Corinthians, na seleção brasileira e tal, ele costumava dizer assim, né, que ele não joga bem desde a operação, né? Aí pergunto pra eles, em qual operação? A cesariana. Então tá certo. Vamos falar um pouquinho mais, vamos continuar em Maringá, né? A gente falou do Maringá e Rio Branco que jogam hoje lá em Maringá e amanhã tem mais um jogo lá em Maringá, né? O Atlético enfrenta o Arucó no estádio Willie Davis, o jogo é às 7h15 da noite. A partir das 6 da tarde, anote aí na sua agenda, você sintoniza aqui o 107.1 da Jovem Pan News Curitiba, sintoniza também a nossa transmissão no YouTube/Jovem Pan Grupo RIC, para acompanhar todo o pré-jogo, né, o aquecimento para a segunda rodada do Campeonato Paranaense. A gente vai ter até a imagem dos gols, né, desse jogo do Rio Branco com o Maringá, você vai poder ver no nosso pré-jogo amanhã. Vai ter todo o aquecimento da partida lá em Maringá com o Elísio Júnior e o Alexandre Senechal, que vão transmitir a partida a partir das 7 da noite no YouTube e a partir das 8 também a transmissão na Jovem Pan News. E nós estaremos, eu e o Felipe Dalck, acompanhando de perto o jogo do Coritiba contra o Foz do Iguaçu, que vem na sequência, 6 horas de cobertura amanhã, e a gente vai falar um pouquinho mais agora do Atlético, então, para esse confronto contra o Arucó amanhã em Maringá. Alexandre Senechal. Antes de trazer o Atlético contra o Arucó, Linhares, eu tenho que dar uma quentinha que o Atlético Paranaense acabou de divulgar nas suas redes sociais os ingressos para a Arena da Baixada para o jogo de sábado, Atlético e Maringá, só mulheres e crianças até 12 anos, estão esgotados. A torcida do Furacão, as mulheres, as crianças foram atrás, vão fazer uma festa tão bonita quanto a festa que a gente viu no Couto Pereira no domingo passado. Falando um pouquinho do Atlético, o Atlético deve ter mudanças no time titular para essa partida contra o Arucó. É verdade que o Atlético ainda não conta com o Vitor Roque, que está na seleção olímpica, ainda tem os estreias para acontecer. Os reforços, por enquanto, os 3, o Madison, o atacante chileno Luciano Arriagada e o lateral esquerdo Fernando. Apenas o Madison está no bid, então está à disposição do técnico Paulo Turra para estrear nessa quarta-feira lá em Maringá. E o Thiago Heleno, que teve uma indisposição estomacal, né? Teve um probleminha ali no confronto contra o Rio Branco. Teve um piriri, né? O Thiago Heleno acabou ficando de fora, inclusive, do banco de reservas na estreia do Furacão. Deve voltar ao time, deve jogar essa partida contra o Arucó na quarta-feira. O Paulo Turra ainda pode mexer também no ataque e no meio-campo do Furacão. E o time já tá viajando, né? A gente já trouxe essa informação, o time já vai viajar. Mais um confronto no interior, mais uma vez com o Atlético, dessa vez um estádio menos acanhado que o estádio da Estradinha, né? Um estádio com uma estrutura um pouquinho melhor ali de vestiário, enfim, de gramado do que foi o da estreia do Atlético. Mas o Furacão, o Pablo falou na entrevista coletiva após a vitória contra o Rio Branco, falou sobre esse elenco ter a humildade de enfrentar essas adversidades. O elenco, lembrando, do Atlético Paranaense profissional, principal, volta a jogar um início de Paranaense depois de 6 anos utilizando os aspirantes. Tem humildade suficiente de enfrentar todos os cenários. Eu acho que é fundamental todo mundo saber que a gente, quando foi falado que a equipe
equipe principal jogaria o campeonato estadual, ninguém fez cara feia, ninguém fez corpo mole, muito pelo contrário, todo mundo se dedicou o máximo possível nessa pré-temporada, que começou ainda no final ali de 2022. Nessa volta, obviamente que estamos em pré-temporada, buscando a melhor versão na parte física, mas todo mundo teve a humildade de entender que o Campeonato Paraense é muito difícil, pelas adversidades que você enfrenta, que nós, querendo ou não, é uma equipe que todo mundo olha e fala, essa equipe é a ser batida por todo o histórico que vem nesses últimos anos. Então a gente tem a humildade suficiente de reconhecer isso, e a gente tem a humildade também de falar que a nossa equipe sonha e quer e vai fazer de tudo para ser campeão do campeonato, que eu acho que nada mais é que todo mundo espera isso. Então a gente tem essa humildade suficiente de entender que é muito importante pra gente e a gente vai fazer de tudo para buscar o título. Tá aí então o Pablo falando sobre esses desafios que o Atlético tem, principalmente nessas 2 primeiras rodadas, visitando bastante o interior. Depois joga 5 aqui na Grande Curitiba, né? A gente falou sobre isso no programa de ontem. O Atlético volta a jogar fora de casa só na 8ª rodada lá contra... Fora de casa, assim, fora de Curitiba, né? Porque joga fora de casa contra o Cianorte na 5ª rodada, mas só volta a viajar mesmo para enfrentar o Cianorte na 8ª rodada lá no Albino Turbay. São José, na 5ª rodada. São José, eu falei? Cianorte. Não, Cianorte na 8ª, lá no Albino Turbay em Cianorte, aí sim uma viagem longa. 5ª rodada, São Joséense aqui no estádio do Pinhão, São José dos Pinhais, então fica na Grande Curitiba, não precisa pegar estrada. E uma última rapidinha do Atlético, Linha, o Tomás Coelho, o atacante argentino de 22 anos, não deve estrear ainda. Ele tem um probleminha ali no dedo do pé e tem feito tratamento no CT do Caju. Vamos confirmar depois se ele pegou a estrada ou não, não tenho informação ainda, mas a tendência era de que ele não estreasse já agora contra o Arucu por causa desse problema no dedo do pé. Narrador tem que fazer curso de pronúncia, né? Coelho, Arriagada. Tiene que hablar espanhol. Chancellor. Brian Garcia. Enfim, né? A gente vai ter que aprender essas pronúncias aí para poder narrar corretamente os jogos aí dos times, né? Do Atlético, do Curitiba, né? Do Campeonato Paranaense.